parágrafo 6º da Lei 8.429, com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021, passou a admitir a possibilidade da conversão da ação de improbidade em ação civil pública, regulada pela Lei 7.347 de 85. E aí, o dispositivo que permite essa conversão é o parágrafo 16 do artigo 17, que diz: a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem sanadas, sem que estejam presentes os requisitos para a imposição das sanções aos agentes incluídos no polo passivo da demanda, poderá, em decisão motivada, converter a ação de improbidade administrativa em ação civil pública, regulada pela Lei 7.347, de 24 de julho de 85. Não obstante o citado dispositivo legal faça uso à expressão "a qualquer momento", deve-se entender que a conversão há de ser realizada, quando cabível, pelo magistrado de primeiro grau, antes da prolação da sentença, porquanto a sua interpretação deve ocorrer de forma sistemática, com o parágrafo 17 do mesmo dispositivo, o qual dispõe que, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública, caberá agravo de instrumento. Caso contrário, digo eu, o legislador teria deixado explícito que a medida pode ocorrer em qualquer tempo e grau de jurisdição, como se dá em outros dispositivos que tratam de matérias não sujeitas à preclusão. Na realidade, tal providência deve ser operada preferencialmente na fase de saneamento do processo, quando ainda são possíveis eventuais adequações pelas partes, tendo em vista que haverá modificação dos fundamentos do direito, causa de pedido próximo, que consistirão em outras ilegalidades diversas da improbidade, bem como do próprio pedido. Nesta fase processual, a conversão da ação civil pública impede, nesta fase que eu digo atual, impede que o requerido de interpor o recurso cabível, o que implica ofensa ao duplo grau de jurisdição, além da indevida supressão de instância. Não se desconhece, e aí quero ser bem honesto nisso, não se desconhece a existência de julgados que respaldam a decisão da eminente relatora, no sentido de admitir a conversão em grau de apelação. No entanto, a meu sentir, eles não conferem a melhor interpretação ao texto do dispositivo legal em análise. Com efeito, o julgador, no exercício da sua atividade hermenêutica, deve prestigiar a interpretação da norma que dê a máxima eficácia às normas constitucionais e às declarações internacionais de direito. A esse propósito, colho o trecho do voto do ministro Celso de Mello, no HC 96.772, que apresenta relevante diretriz a guiar a tarefa interpretativa. Diz o ministro aposentado Celso de Mello: o Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico, que prestigia o critério da norma mais favorável, que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional, como a que se acha positivada no próprio direito interno, deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direito, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis,
a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornar-se palavras vãs. Isso foi no HC já citado, julgado lá pelos idos de 2009, 20 de agosto de 2009. Nesse sentido, deve preponderar a exegese do artigo 17, parágrafo 6º da Lei 8.429 de 1992, com a nova redação, que garanta ao réu o contraditório e a ampla defesa em sua feição máxima. Assim, filiu-me ao entendimento jurisprudencial que não admite a conversão em sede de apelação. Cito por oportuno, julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que diz exatamente isso. Eu não vou ler todo, porque esse acordo eu acho que, inclusive, foi visto, salvo engano, até citado também pelo o desembargador Tarcísio. A impossibilidade da conversão da ação, seja pela incompatibilidade de ritos, seja pela inexistência de dano que possa ser objeto de reparação pela via da ação civil pública. No voto do ilustre magistrado e escritor, ele diz, primeiro, seria alterar o pedido e a causa de pedir, violando a vontade e a autonomia do autor, em algumas situações após a citação e contestação. Segundo, pode impor elevado ônus ao réu, pois a sua defesa já foi apresentada, advogados contratados, e tudo terá que ser refeito, inclusive a delimitação dos custos de atuação técnica. E diz mais na frente, ele cita os comentários à nova lei de improbidade, de um artigo coordenado pelo Fernando da Fonseca Gargiordoni, que é dele com outro autor, em que ele diz, e agora, mesmo com a previsão da nova lei permitindo a conversão em ação civil pública, esta deve ser realizada na fase de saneamento do processo, ou seja, pelo juiz de primeiro grau, em momento em que ainda seja possível eventuais adequações, inclusive por parte da defesa dos demandados. Em sede de apelação, tal providência viola o duplo grau de jurisdição dessa medida processual. Em recente julgamento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também afastou a possibilidade da conversão nesta instância recursal. Eu não vou ler o acordo todo, a emenda toda, mas apenas na parte que interessa. Possibilidade da imediata conversão nesta instância ao abrigo da invocada norma do artigo 17 da Lei 8.429 de 92, com a redação dada pela Lei 14.230 de 2021. Bom, aí ele segue e lá na frente, ele dá essa solução que foi dada pelo desembargador Tarcísio, né? De, salvo engano, anular a decisão de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para que o colega lá de primeiro grau faça isso. Neste contexto, no contexto em que eu estou apreciando aqui a não conversão ainda, revela-se inviável a conversão em ação civil pública neste momento processual, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e a indevida supressão de instância. Aliás, já tinha dito isso mais na frente. Ademais, com a devida vênia, também divirjo da conclusão adotada pelo eminente desembargador José Tarcísio de Souza, aliás, José Tarcísio de Souza da Silva, embasada no julgado acima, no julgado
do Tribunal de Minas Gerais, no tocante à cassação da sentença. Isso porque o processo foi saneado e sentenciado validamente pelo juiz singular, de acordo com a norma processual vigente ao tempo dos fatos, tempus rege acto. De sorte que não se mostra possível a anulação do deciso com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que seja novamente saneado, desta feita sob a égide da Lei 4.230/2021. Por fim, não se olvida que o STJ, no julgamento do RESP 189/94, aliás, o número é esse, 1899/407, que é o tema 1089, firmou tese no sentido de que, na ação civil pública por improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções do artigo 12 da referida lei de improbidade. Contudo, a discussão posta nestes autos trata de situação diversa daquela que originou o sobredito precedente. Naquele julgado, o pedido de ressarcimento ao erário continua fundamentado na prática de um ato doloso de improbidade administrativa, ainda que declarado prescrito. As demais condenações. Por outro lado, justamente por reconhecer não estar configurado o ato ímprobo, esta demanda refere-se à possibilidade da conversão de ação de improbidade em ação civil pública, com a alteração da causa de pedir em segundo grau de jurisdição, diante da possibilidade do pleito ressarcitório decorrer de atos ilícitos distintos, que não se enquadram nas hipóteses da lei de improbidade. Logo, ausente a comprovação de atos de improbidade, da prática de atos de improbidade pelo réu, e já prolatada validamente a sentença sob a égide da redação original da Lei 8.429 de 1992, a improcedência da demanda é medida que se impõe no caso concreto. Então, por esses motivos, primeiro, em respeito ao duplo grau de jurisdição, em respeito ao recurso previsto no parágrafo 17, ou melhor, no parágrafo 17 do artigo 17, e também por entender que eu não tenho como anular a sentença que foi proferida à época de maneira válida, né? Então, daí porque eu continuo entendendo que esse dispositivo ele só pode ser aplicado pelo juiz de primeiro grau por ocasião do saneamento do processo ou, no máximo, por ocasião da prolação da sentença. Eu estou até com um caso em que a juíza de primeiro grau fez isso. Extinguiu tudo e prolatou. No momento da sentença, ela fez essa conversão. Então, senhora presidente e demais pares, pedindo venha a Vossa Excelência, divirjo parcialmente do voto de Vossa Excelência no que se refere à conversão da ação de improbidade para dar provimento ao recurso de apelação, julgando totalmente improcedente o pleito autoral, com relação ao entendimento do desembargador. Eu até comentava aqui com o
o desembargador, não, que o desembargador Durval, que não, dependendo aí do desenrolar das decisões, vamos ter que encontrar aí um voto médio, se caso permaneça essa divergência, se ninguém atingir aqui 3 votos, né? Porque eu estou realmente divergindo de ambos os colegas, eu faço assim com muito respeito às decisões, mas é porque desde o começo eu visualizei esse entendimento, apenas queria realmente ter a oportunidade, não de fazer um voto naquele momento, mas fazer um voto escrito, examinando as situações. Então, peço vênia aos eminentes colegas que me antecederam, mas eu voto nesse sentido. Acompanhado. Com essa nova ampliação, eu digo assim, de compreensão, né? Eu só gostaria de voltar ao desembargador Chimenez, com relação à Lei 8.429, quando diz no artigo 17, a qualquer momento, se o magistrado identificar, o magistrado, Vossa Excelência compreende que é de primeiro grau. Eu compreendo porque eu acho que nós temos que interpretar. Nós temos que interpretar esse dispositivo com o dispositivo do parágrafo 17. Porque se no parágrafo 17 diz dessa decisão cabe agravo, só pode ser no primeiro grau. Entendi. Eu acho que a solução melhor aí, no caso, será essa aventada pelo desembargador Chimenez, porque realmente. Pois é. Julguei improcedente. Não, julguei procedente. O apelo. O apelo. Exatamente. Anular tudo. Porque realmente dá uma. Reformar, né? Exatamente. Em razão do surgimento da nova lei, né? A gente tem feito isso em outros casos que não tem esse problema do possível dano ao erário. Não, pelo contrário. Exatamente. Foi então, até o doutor Léo que deu assim, o parecer. Aliás, ele foi muito mais além, né? Porque ele foi querendo muito mais coisa do que o que a desembargadora acolheu. Eu não li desembargadora, porque realmente, se a ilustre representante quiser, eu até transcrevi. Mas eu não li porque todos nós temos conhecimento. Gostaria? Pois então, pronto. Eu leio aqui que não é grande, né? Se Vossa Excelência. Bom, o que é que o doutor Léo diz? Né? Não, para mim não. Como? Não, imagina, pode ler tudo. É bem rápido, né? Alega ter ficado cabalmente demonstrado o dano ao erário, uma vez que o apelante reverteu indevidamente, é o que ele diz aqui, a uma importância de R$ 7.600 referente a diárias. Ao final, roga pelo desprovimento do recurso. Aí isso foi nas razões, né? Mas no parecer, ele diz assim, estado a se manifestar seca, aquela desembargadora fez o que a gente fez em muitos processos aqui, com o surgimento da nova lei, determinando que o Ministério Público e as partes, de uma maneira geral, se manifestassem. E então, nessa manifestação, nas contrarrazões, ele se limitou aliás, no parecer inicial, ele se limitou a transcrever as contrarrazões apresentadas. Agora, aqui, na hora que ele foi se manifestar, ele disse que ele manifestou-se pelo parcial provimento do apelo para excluir a condenação do recorrente na conduta do artigo 11, inciso 1 da lei de improbidade, reduzir a penalidade da multa para o valor do dano, quer dizer, ele está mantendo algumas coisas, né? No parecer dele. Alterar a sanção de perda de função pública, que não caberia mais, a desembargadora não acolheu isso, que deverá ocorrer apenas se o vínculo for
da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público, na época do cometimento da infração. Subsidiariamente, requer a conversão da presente ação de improbidade em ação civil pública. Então, ele foi mantendo o entendimento de que caberia ainda lá a improbidade. Muito embora eu também quero frisar aqui, com todo o respeito que eu tenho pelo doutor Léo, pensei até que ele pudesse hoje estar aqui presente, porque que está chegando a vez dele, mas esse entendimento não tem sido da Procuradoria, né? Pelo menos eu tenho visto que em muitos casos desses, a própria Procuradoria dá parecer para que se cumpra a lei atual, né? Eu tenho visto muitos pronunciamentos nesse sentido. Pois é, então eu queria pedir todas as vênias a quem? Pedindo todas as vênias à presidência, desembargadora Lisete também, ao desembargador Tarcílio, mas realmente eu acho que a solução melhor é essa, como disse, aventada, porque, na verdade, o que se trata é de uma prestação de contas que não foi feita a contento. Uma despesa de viagem de R$ 7.600. Pois é, mas aí, desembargador Lisete, não, ele poderia ter ressarcido. Agora ele vai responder uma outra ação, uma ação de improbidade administrativa, porque realmente ele não teve dolo. Meio estranho, não? Por que não se resolve aqui mesmo? Eu só queria dar um pequeno esclarecimento aqui ao eminente. Eu não estou dizendo que ela não pode propor, não. O Ministério Público pode propor uma ação civil pública. O que eu não admito aí é a conversão. Né? A conversão aqui. E nem anular a decisão lá para isso. Siga a orientação do desembargador Fernando Chimenez, pedindo todas as vênias à senhora. Já é a terceira. Pedindo vênia, todas as vênias a... Improcedente, né? Eu julgo improcedente. Eu dou provimento à apelação para julgar a ação de improbidade. O juiz julgou procedente a ação de improbidade. Desembargador Inácio, Vossa Excelência, depois eu falo para ajudar a filha, a Desembargador Inácio, Vossa Excelência pode se pronunciar. Vossa Excelência, esse processo eu examinei. Ainda tem possibilidade de um pedido de vista? Ah, sim. Pois eu vou pedir vista. Porque aqui está o voto de Vossa Excelência, o voto do desembargador Tarcílio. E o voto do desembargador Chimenez e o desembargador Durval já aderiu. É bom porque o voto do desembargador Chimenez será lançado e fica melhor. Vai ser lançado. E eu acho muito prudente que o desembargador... Eu faço um comentário mais aprofundado para a quem eu vou acompanhar. Perfeito, Excelência. Vista concedida. 3 votos. Vista concedida, viu, amigo? Então, passamos agora a nossa pauta. Não, primeiro é o extra. Mas o que eu quero dizer é que vamos voltar a aspas. Normalidade do julgamento. Desembargadora Lisete, presidente. Diga, Tarcílio, pelo amor de Deus, desculpe. Nada. Não, como o desembargador Inácio pediu vista, vamos aguardar, porque a senhora ia se manifestar e eu também, né? Perfeito. Mas aí fica tranquilo, eu entendi muito bem a posição do desembargador Fernando, né? A primeira parte da divergência que eu lancei, que não foi, ele acompanhou, aliás, do voto de Vossa Excelência, que eu também acompanhou. Eu acho que a questão é apenas com relação a devolver os autos ao juiz de origem para fim de conversão. Eu estou entendendo perfeitamente a colocação do desembargador Fernando, porque ele realmente explicou muito bem que nessa fase já foi superado isso, né? A cognição já foi concluída, julgamento foi feito, então é isso aí, né, desembargador Fernando? Então não há mais fase, não há mais espaço para nada. Tudo bem, vamos aguardar, eu vou ver o voto de Vossa Excelência, o desembargador Inácio vai vir, e eu, no momento, eu posso também fazer uma
uma Eu alteração estou no meu super entendimento, feliz, no porque eu só caso. vou ver isso depois das minhas férias. Exatamente, Marta. Muito obrigado, presidente. Ai, ai. Vista concedida. Obrigada aí, desembargador Tarcísio, ser prudente fazendo essa menção. Nós temos aqui, como de costume, alguns extra-pautas. Mídera e a listagem, por favor. Porque é do desembargador Ximenes, extra-pauta. Os colegas já votaram. Eu só vou... Tem um extra-pauta. Foi lançado hoje. Exatamente. Eu acho que os colegas não viram. Eu só gostaria de perguntar, de indagar, se daqueles que eles já examinaram, se eles confirmam os votos lançados. No caso, é o desembargador Duval e o desembargador Inácio. Eu confio. Desembargador Inácio, Também confirmo, acompanhando. são os extra-pauta. Aí Vossa Excelência lê o que foi lançado agora. Só tem um extra-pauta, que, aliás, foi lançado, acho que pela manhã, mas, naturalmente, eu não teria também examinado, né, pelo a demora. Apenas lancei por uma questão de a gente se livrar mais desses embargos, sem precisar publicar em pauta, etc. Então, o processo é o... Eu li aqui, desembargadora? Veja, Excelência, por favor. É o 157-38/2018, em que são embargantes Berenice Gomes Santos e outros, e embargado o município de Tejuçuoca. Então, eu vou ler aqui a ementa. Cuida-se de embargo de declaração opostos em face do acordo que proveu, em parte, a apelação para afastar a litispendência, julgando improcedente a ação ordinária. Pela primeira vez, alega-se, alega os embargantes, a falta de instituição de uma comissão de avaliação e desempenho em nítida invocação recursal. Destarte, os argumentos respectivos carecem de exame. Só para relembrar o que foi julgado aqui, eles estavam pedindo uma progressão horizontal. E como isso não foi feito, isso é uma decisão batida aqui. Sim. Eles queriam que o judiciário examinasse seus títulos e fizesse a promoção. Então, a decisão nossa, seguindo a orientação da Corte, é no sentido de que nós não podemos fazer isso. Sim. Quer dizer, ele não tem direito a essa progressão automática. É preciso que haja uma comissão de avaliação para fazer isso. Então, aqui eles estão alegando que houve uma omissão porque nós deveríamos ter obrigado, talvez, ao município a criar essa comissão. Isso não foi discutido aqui. Então, nesse tema, eu não estou conhecendo dos aclaratórios. Perfeito. Nessa parte. Perfeito. Então, os julgados, ele se reportou aqui, alguns julgados, não são, os julgados reportados pelos insurgentes, não são precedentes de observação obrigatória. Perfeito. E somente foram trazidos, ainda mais, no presente recurso de embargo. No ponto, não há falta a ser reparada. O decisório impugnado exibiu motivação clara, objetiva e suficiente à conclusão de que, no contexto normativo da Lei Municipal número 33 de 2009, não é razoável que o judiciário, em substituição ao município de Tejuçuoca, forme convicção no sentido do ótimo desempenho dos autores, atendo-se à mera averiguação dos certificados colacionados à exordial. Concluiu o deciso que, da inércia administrativa, a ausência de apreciação dos requerimentos formulados perante a comissão, não resulta per si a aquisição do direito à progressão horizontal por merecimento, revelando-se ofensiva aos princípios da legalidade e da autonomia. Tese nesse sentido. A evidência, os recorrentes buscam o reexame do prévio apelo descabido na via restrita da integração do julgado. Então, embargos conhecidos em parte e, neste ponto, desprovidos. Desembargador Inácio? Acompanho o eminente relator.
julgamento definitivo do presente embargo, os mesmos foram conhecidos em parte. E nessa extensão desprovidos. Exatamente. Bom, os demais já foram devidamente pelos eminentes pares votantes já confirmados. Agora, na pauta do SAG, relatoria do eminente desembargador Fernando Mendes, nós só temos uma apelação. Vossa Excelência já votaram, desembargador Duval e desembargador Inácio. Confirmam o voto já? Confirmo, senhora presidente. Então, Sim, Excelência. perfeito. Os eminentes julgadores acompanham o entendimento lançado pelo eminente relator. Na relatoria do desembargador Duval Aires Filho, nós temos na plataforma de mensagem o 2 até... Aqui nós vamos... Eu trabalhei, Pois é, vou entrar de férias. A defensoria está dando muito Não, vou entrar de processo para a estatística nossa. férias. Então, escuta só. Esse é do SAG, né? Tem um do SAG que... Não, senhora presidente, esse aí é... PJ... Aires Filho e que são votantes. O eminente desembargador Inácio e eu confirmo o meu voto balançado. Todos eles, Sua né? Excelência, desembargador Inácio. Confirma dos votos lançados aqui no SAG com relação ao eminente desembargador do Aires Filho. Vossa Excelência confirma? Confirmo. Perfeito. Então, nos do desembargador do Aires Filho, então, agora, tornado definitivo, voto lançado pelo desembargador Inácio e nessa listagem do SAG. E agora passamos para o de minha relatoria do SAG. Nós temos o desembargador Tarcísio. Perdão, desembargador Inácio. Tem o de Vossa Excelência, que vai do 101 ao 104. Com Vossa Excelência, votam eu e o desembargador Tarcísio. Eu confirmo os meus votos já lançados. Desembargador Tarcísio, com relação aos mensagens e relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortez, Vossa Excelência confirma? Confirmo todos, senhora presidente. Perfeito. Então, aqui ficam julgados do 101 ao 104, conforme o entendimento lançado pelo eminente relator. Os de nossa relatoria, que vai do 105 e até por 110, nós temos o desembargador Tarcísio e o desembargador Mendes. Votos de excelência confirmam os votos avançados? Todos. Perfeito. Então, todos... Confirmo também. Perfeito, acompanhando a nossa relatoria. Tá? O dos desembargadores José Tarcísio e vão votantes o desembargador Ximenes e o desembargador Duval. Vão do 112 até o nosso 113 na plataforma SAT. Confirmo. Sem dúvida nenhuma, nós estamos com o adiamento sugerido por Vossa Excelência, o 112, que é o 111.038, dígito 79, 2017, em marcos de declaração civil, consequentemente, 50 mil. Fica adiado, né, Excelência? Desembargador Tarcísio, é de Vossa Excelência. Sim, fica adiado, sim, senhora presidente. Perfeito. Nos demais, todos acompanham o entendimento lançado pelo eminente relator. Agora, na plataforma PJE, nós temos o desembargador Duval, que são votantes, o desembargador Inácio e eu. Sim. Eu confirmo os votos dos votos lançados e Vossa Excelência, desembargador Inácio. No dado do desembargador Duval, Vossa Excelência é votante. Eu confirmo.
Desembargadora, só tem aqui o da pauta 26, pedindo só para adiar, trazer na próxima. E tem também na pauta 87 o meu impedimento, porque é um julgado meu. Ah, certo, não veio ainda não. Ah, desculpa. PJE também, mas quando vem. Ainda está. Mas esse daí eu já julguei, esse daí eu já votei, que tem impedimento, que é do desembargador Tarsilo, né? Desembargador Tarsilo, exatamente. Isso a doutora Nayana me comunicou, examinei e julguei. Hoje, votei. Acelerado, Hoje, o tempo não para, né? Primeiro, na plataforma, PJE até o 28. São quase cumpridos. O 26 está retirado de mesa. Isso. Tá? Então, os demais julgadores acompanham o entendimento lançado pelo eminente relator. O do desembargador Inácio, do PJE, vai do 29 ao 43. E eu sou a primeira votante e o desembargador Tarsilo, segundo. Confirmo os meus votos lançados. Sua Excelência, desembargador Tarsilo, confirma? Confirmo, senhora presidente. Perfeito. Então, todos os eminentes pares confirmam o voto já lançado com relação à relatoria, face da relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto. E agora nós temos na referida plataforma PJE o do desembargador Tarsilo. Isso. Não seus. Os meus, nós temos a partir do 14 e seguimos até o 40. Não, vai do 44 ao 52. Suas Excelências, desembargador Tarsilo, desembargador Chimenez, confirma os votos avançados? Confirmo. Consequentemente, confirmados os votos de Sua Excelência, tornando definitivo os mesmos já devidamente lançados com relação à nossa relatoria. Agora nós vamos finalmente para o desembargador Tarsilo, e seguem a partir do 53 até o 107. Com o desembargador Tarsilo, votam eminentes desembargadores Chimenez e desembargador do Paulo. Confirma isso? Confirmo. Como eu falei, já até se pronunciou a pauta 87, né? Que eu estou impedido. Sim, qual seria o retirado de pauta? O 64 ficou retirado de pauta, consequentemente, não existe voto lançado. Tem vários, né? Aí que ele retirou. Não precisa anunciar, porque já foi devidamente atirado. Adiados. Então, não precisam ser anunciados. Senhores, eu lanejo informar que concluí. Graças a Deus. Gosto dessa argumentação. Essa aí já tirou a Tem nenhum pronunciamento? Nenhum. Eu te vou dizer. Então, Nenhum. damos por encerrada a Tudo bem. sessão, agradecendo a Todos aos queridos colegas. Então, vou logo fechando aqui. Boa noite.